Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Nós trabalharemos o tema Mediunidade com Jesus, que será dividido em 2 séries. A primeira série é a prática da mediunidade com Jesus, começando com a videoaula de hoje, Mediunidade com Jesus, caminho de aperfeiçoamento interior. Confira. Nossa primeira videoaula, nós trabalharemos a mediunidade com Jesus, caminho de aperfeiçoamento interior. Nós estaremos, durante todo este curso, buscando fazer uma atividade mais prática possível. E nós estaremos, durante todo o decorrer do curso, trabalhando 3 versículos do Evangelho de Jesus que fala sobre esse caminho de aperfeiçoamento interior. Está no Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, onde Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve." Nesses três versículos do Evangelho, nós temos todo um caminho de aperfeiçoamento interior. Nós vamos estudar, à luz do Evangelho, como desenvolver a mediunidade dentro desse propósito. Que a mediunidade não seja um instrumento apenas para um intercâmbio com o mundo espiritual, mas que ela seja um instrumento de aperfeiçoamento de cada um de nós, sejamos médiuns ostensivos ou não, sejamos médiuns com a mediunidade já aflorada, que se chama o médium ostensivo, ou sejamos médiuns ainda com a mediunidade a ser aflorada. Porque em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, os benfeitores dizem que a mediunidade é um patrimônio de todo ser humano. Todos nós somos médiuns. Agora, nem todos somos médiuns ostensivos, já com a mediunidade, com os vários tipos de mediunidade que nós veremos a partir do mês de agosto, com ela já aflorada. Agora, independente de qualquer do próprio fenômeno ou não, o importante é que nós, como médiuns no sentido amplo, estejamos sempre nesse caminho que conduz ao aperfeiçoamento interior, porque esse caminho é individual e intransferível. Qualquer outra pessoa pode realizar um fenômeno mediúnico em nosso lugar, até melhor do que nós, nas práticas mediúnicas, psicofania, psicografia, de todas as demais. Agora, ninguém pode realizar esse aperfeiçoamento interior em nosso lugar. Então, ao longo do curso, que nós teremos 8 semanas de curso, nós veremos exemplos de médiuns que dignificaram a sua mediunidade a partir da reflexão do Evangelho de Jesus, principalmente desses 3 versículos que Jesus nos ensina um caminho de aperfeiçoamento interior. Então nós vamos estudar ao longo do curso o que esses médiuns fizeram para realmente trazer o Evangelho de Jesus em espírito e verdade para dentro das suas vidas.
e o que nós, por nossa vez, podemos realizar para utilizar esses médiuns como modelos para as nossas vidas. Inicialmente, vamos fazer algumas reflexões sobre o médium espírita cristão. A começar do Livro dos Médiuns, item 28, em que Kardec, nesse item 28, ele fala sobre a diferente categoria de espíritas. Kardec diz: entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. É uma categoria muito comum na época de Kardec e ainda existem, em menor grau. Aqueles que viam o Espiritismo apenas como uma ciência de observação dos fenômenos chamados espirituais. Segundo, os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, essa categoria que Kardec coloca são aqueles que admiram a moral evangélica expressa pela doutrina espírita, mas que não a praticam, não trazem essa moral para dentro das suas vidas para tornarem-se pessoas melhores, mais caridosas, mais humildes, mais mansas, mais amorosas. Terceiro, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quando Kardec fala de que os verdadeiros espíritas são os espíritas cristãos, aqui no Livro dos Médiuns, já depois da questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala que Jesus é o modelo e guia da humanidade inteira, ele coloca exatamente a proposta da doutrina espírita, que deverá ser a proposta de todos os espíritas. A proposta de recristianizar a humanidade ou cristianizar aqueles que nunca estiveram envolvidos com as ideias verdadeiras do Cristo. E o médium, por excelência, ele deverá estar incluso nessa categoria, a bem dele mesmo, porque o médium que está envolvido com a primeira categoria, com a segunda categoria, é um candidato muito sério aos processos de obsessão que nós vamos ver no curso no final do ano.
para que nós mantenhamos a nossa integridade física, mental, espiritual, é fundamental que todos aqueles que têm a mediunidade em maior ou menor grau busque ser esse espírita cristão, aquele que realmente traz a proposta de Jesus para dentro das próprias vidas. E quarto, há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrarão. Então, os espíritas exaltados são aqueles que eles não refletem no significado da doutrina, nem nas próprias vidas, e acreditam em tudo aquilo que vem do mundo espiritual. Como diz Kardec, eles trazem mais prejuízo do que ajudam na causa espírita, exatamente por causa dessa credulidade excessiva. São aqueles que se prestam facilmente aos processos de fascinação. Vejamos agora, depois dessa classificação em que Kardec fala do espírita cristão, que todo médium em sã consciência deve desenvolver, vejamos no item 350 do Livro dos Médiuns, Kardec vem falando sobre o movimento espírita, mais propriamente sobre a Sociedade Espírita de Paris. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Aqui nesta pergunta, Kardec coloca alguns pontos muito significativos para a nossa reflexão. Então, ele fala, que importa crer na existência dos espíritos? Crer na existência dos espíritos pode ser uma crença comum a muita gente. Agora, se essa crença não nos faz melhores, mais benignos, mais indulgentes, mais humildes e pacientes frente às adversidades, será uma crença pura e simplesmente, mas não a convicção que ele fala também no item anterior que nós estudamos, quando ele fala do espírita cristão, que tem a convicção. Qual é a diferença daquele que crê, daquele que tem convicção? Vamos começar a participar para não virar sonoterapia e não curso sobre mediunidade. Qual é a grande diferença? Kardec fala aqui que importa crer se nós não tivermos uma proposta transformadora em si mesma. Qual é a diferença de crer e ter convicção? O Vinícius coloca, que a convicção seria uma crença raciocinada, uma crença refletida. Está faltando só uma coisa, para ser sentida e vivenciada por nós. Então a convicção é exatamente isso. Quando nós trazemos aquilo que nós cremos para dentro das nossas vidas. Porque crer nos espíritos, mas continuar tendo as mesmas
condições de vidas que sempre é apenas uma crença a mais. Agora, a convicção é aquele processo em que nós primeiro raciocinamos sobre aquilo que nós cremos. A existência do mundo espiritual nos leva a uma série de raciocínios. A partir desse raciocínio, nós vamos refletir sobre tudo isso dentro da nossa vida, para poder sentir aquilo que acreditamos e aí vivenciar. Só a partir dessa fé convicta é que nós vamos nos tornar pessoas melhores. E a chave para isso é o aprofundamento no próprio Evangelho de Jesus, trazendo esse Evangelho para dentro das nossas vidas. O Afro lembra aqui, é essa convicção que fazia com que os cristãos da primeira hora entregassem a própria vida nas arenas, exatamente isso. Só a convicção é que faz com que a pessoa realmente tenha aquela fé suficiente para dar a vida para Jesus. Os primeiros cristãos que nós vamos estudar, o principal dele talvez, dos primeiros, que não foram apóstolos diretos de Jesus, mas os seguidores já num segundo momento, como Paulo de Tarso, e vamos falar de alguns outros. O que fazia com que eles dessem a vida a Jesus? Exatamente a convicção. Hoje, no século 21, nós já não temos mais as feras de quatro patas, os leões, os tigres, os leopardos, mas nós temos ainda muitas pessoas, seres humanos, que se comportam como verdadeiras feras, principalmente para aqueles que seguem Jesus em espírito e verdade. Se nós formos estudar a vida dos médiuns, e nós vamos estudar alguns deles, particularmente Ivone Pereira e Chico Xavier, o ataque que todos esses médiuns receberam ao longo do seu mediunato foram comparados, se nós refletirmos bem, às feras que aniquilavam os corpos dos primeiros cristãos. Hoje não se aniquila mais os corpos, porque existem leis que impedem as pessoas de fazer isso. Mas busca-se aniquilar a honra, toda a moral do servidor de Jesus. Na época de Ivone Pereira, de Chico Xavier, no início do século passado e no decorrer de quase todo o século XX, eles experimentaram isso. Só conseguiram ser aquilo que eles foram a partir da convicção. A mesma convicção que os primeiros cristãos tinham lá na primeira hora. É que diante de um leão, de um tigre ou de outro animal, ou de um gladiador, eles se mantinham em louvor a Jesus, principalmente cantando. Então eles cantavam a alegria de poder realmente dar-se a Jesus. É fundamental trazer aquela energia dos primeiros cristãos que traziam a fé convicta para dentro das nossas atividades mediúnicas, para dentro dos nossos centros espíritas de um modo geral, mas especialmente das atividades mediúnicas, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, não para os outros, mas para nós mesmos, pessoas com a fé convicta que se transformam em pessoas melhores para se doar no trabalho com Jesus. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento?
Ao orgulhoso se conserva cheio de si. Ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Então, de nada adianta o intercâmbio com o mundo espiritual se nós permanecermos com as mesmas viciações de sempre. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que devem atender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então aqui Kardec vem falando das sociedades espíritas. A Sociedade Espírita de Paris, ele criou para ser um modelo para todas as sociedades espíritas que surgissem após ela. E esse caminho Kardec trilhou com maestria. Todas as sociedades espíritas sérias devem se agrupar animados do mesmo sentimento. E aí vejamos qual é o sentimento que Kardec coloca aqui. As sociedades espíritas, de um modo geral, deverão colocar como lema: então haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce. O bem para todos, então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Então, aqui Kardec coloca qual o parâmetro da sociedade espírita séria: a moral evangélica. A moral evangélica é inatacável, porque ninguém consegue atacar. Pode-se atacar Jesus, o que ele representou, ataca-se as igrejas cristãs, a doutrina cristã, mas a moral evangélica é inatacável. Como que alguém pode atacar, por exemplo, o preceito amar ao próximo como a si mesmo? Como alguém pode atacar o preceito fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si? Então essa moral é inatacável, inabalável. Todas as sociedades espíritas sérias deverão trazer como lema essa moral. Essa é a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que defraudamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Então Kardec coloca claro nesse texto que é o Espiritismo cristão e humanitário que será a grande âncora da salvação da humanidade como um todo, que vai proporcionar a transformação moral que nós estamos iniciando o auge dessa fase, de começar a partir dos fenômenos de efeitos físicos no primeiro tempo, depois dos fenômenos de efeitos intelectuais, que gerou para a humanidade o Pentateuco kardeciano, gerou as demais obras de Allan Kardec, que gerou as obras de Ivone Pereira, de Chico Xavier,
de Divaldo Franco e outros grandes médiuns que a humanidade teve e está tendo, a partir de todo esse conteúdo, cujo roteiro principal é a moral evangélica, nós estamos sendo convidados a desenvolver a terceira fase, que é a fase da transformação moral, que é trazer todo esse conhecimento do Evangelho de Jesus, como ele nos legou, e do desdobramento do próprio Evangelho que os benfeitores da humanidade legaram para nós, utilizando médios de todas as condições na época de Kardec e nos nossos dias. O objetivo de gerar essa nova era para a humanidade a partir da transformação moral de cada um de nós. E essa transformação deve começar dos próprios médiuns que levam avante esses recursos, esses conhecimentos para a humanidade. Se não começar por eles, de que servirá, como diz Kardec, o conhecimento do mundo espiritual e o intercâmbio com os espíritos? Se não há transformação moral, primeiro do medianeiro, para que ele sirva de exemplo para aqueles que buscarem as suas obras. Porque o medianeiro que permanece com as suas viciações, mesmo que ele traga obras de vulto, do ponto de vista que não é dele, que são dos benfeitores, não haverá realmente uma repercussão como deveria.